Oi pessoal, estamos de volta com mais um episódio da série Ganhar, Perder e Crescer. Nós somos as psicólogas Letícia Franco e Sheila Borowski do Falando em Filhos. Nessa série nós trazemos reflexões a partir de trechos do livro Perdas e Ganhos de Lia Luft. Vamos voltar a conversar sobre perdas e ganhos? Vamos. Então vou ir para mais um trecho, assim ó. Um trecho que dá o que falar. A infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossos dias. Se for esburacado demais, vamos tropeçar mais, cair com mais facilidade e quebrar a cara. O que pode até ser saudável, pois nos dará a chance de reconstruirmos nosso rosto. Quem sabe um rosto mais autêntico? Mas às vezes ficaremos paralisados. A Lia realmente tinha o dom da palavra, né? Que fantástico. Em poucas palavras ela falou tantas coisas. Pois é, e assim, ó, se a infância são as fundações da obra que seremos nós adultos, com certeza é onde a gente vai assentar, tudo aquilo que nos constitui, que vai nos formando, tudo aquilo a partir do que a gente vai se desenvolvendo, certamente é o nosso chão, por onde a gente caminha o resto da vida, né? E às vezes a gente precisa entender por que a gente tropeça tanto, e muitas vezes tropeça na mesma calçada, no mesmo lugar sempre. Até poder ser conhecido nosso, aquela pedra no caminho, e a gente poder olhar para ela de verdade, talvez, né? Considerando ela ali, e aí vendo o que fazer com ela. Pois é, às vezes nem é a pedra, né? Às vezes é a maneira como a gente passa por ali. Com a certeza de que ali terá um caminho livre e a gente nem pensa que aquela pedra está ali. Ou algum buraco, ou algo assim, porque a gente é movido muito por pensamentos, por experiências que a gente não tem conhecimento, que a gente esquece. É isso que caracteriza o nosso pensamento inconsciente, né? Ou seja, são vivências, são produtos das nossas vivências desse caminho inicial na infância que ficam na nossa memória e que nos movem no dia a dia. Era isso que a Lia estava falando. Ela falou com consciência, com conhecimento de causa. Ela conta nesse livro que ela se tratou, né, fez terapia. Ela conta que ela conversou com muitas mulheres, né, num período que ela fez grupos com as mulheres, depois até com homens também ela fez. Então, realmente, com conhecimento de causa, né, de ela ter se escutado e depois ter podido escutar outras pessoas. E retomando também sobre a natureza humana, né, disso que todas nós vivemos todos os dias. Pois é, a Lia tinha um lado humanista dentro dela desde criança. O pai dela era um grande advogado. E depois ela casou com o Celso Luft, que era um professor de português, de linguística, e uma pessoa, ele era padre, tinha sido padre, ou seja, uma pessoa que era um humanista. Depois ela fez muitas análises. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma capacidade de introspecção muito grande. Então, esses grupos que tu refere, que ela fez, né, ela desenvolveu grupos para mulheres, o primeiro grupo foi para mulheres 50 a mais. Isso eu acho que há mais de 20 anos, de 25 deve anos. Ser, né? deve ser. E era uma beleza, porque as pessoas sentiam que com ela, elas podiam ser elas.
essa autenticidade. Né? Exatamente. Ela conduzia muito bem, com muita liberdade, assim, porque isso não era uma terapia de grupo. Sim. Mas acabava sendo terapêutico no resultado, né? Claro. Vou continuar a leitura. Ela diz assim: em plena maturidade, sinto em mim a menina assombrada com a beleza da chuva que chega sobre as árvores num jardim de muitas décadas atrás. Tudo aquilo que é para sempre meu, ainda que as pessoas amadas partam, que a casa seja vendida, que eu já não seja aquela. Então fica de novo claro o quanto aquilo foi plantado, né, como ela diz, as árvores num jardim de muitas décadas atrás. Esse chão sobre o qual vamos caminhar no resto dos nossos dias e que conta uma história. Pois, Letícia, eu te ouvindo aqui, a gente ouve muitas e muitas vezes, sempre pensa mais coisas, né? Eu estava pensando sobre nós duas. Nós estamos aqui com uma diferença bastante significativa de idade, né, de geração. E estamos num colóquio aqui, numa conversa, como se nós duas estivéssemos vivendo as mesmas épocas. E não é, né? Tanto é que quando eu falei sobre a Lia, porque eu a conheci muito de perto, desde menina, inclusive. Imagina. Desde menina. A gente foi... conterrâneas, né? Conterrânea e brincávamos juntos. Uau! E a minha mãe foi uma professora de português, acho que uma das primeiras professoras de português dela. Então a gente conviveu muito de perto. Para ti é uma autora... sim, que me dá um espelho, né? Quando ela vai falando sobre o envelhecer, sobre o criar filhos, que também se coloca bastante aqui. Pois então, isso aí que eu queria chamar atenção aqui, até para o pessoal que está nos ouvindo e que curte, né, os nossos interesses comuns sobre a educação de crianças. Como que eu vou dizer? Essa disparidade de idade, ela fica absolutamente irrelevante no momento em que nós estamos falando de assuntos que são sempre atuais. Isso. Ou seja, tu estás interessada em cada palavra, em cada frase da Lia. Eu fiquei encantada quando tu também tivesse interesse nesse livro, porque tudo que eu, na época, ao vivo, me identificava com ela. Sim. Interesses comuns que a gente discutia junto. Inclusive, ela foi uma das nossas convidadas na jornada do Exip, né? Hoje, tu está falando em espelho, claro, porque ela já foi, ela já passou. Mas tudo aquilo que ela colocou aí é tão atual que para ti é mais como um espelho, mas tu também te identificas com cada palavra dela. É isso que eu insisto em dizer. Não vamos pensar que a nossa humanidade, ou seja, a nossa essência humana modifica porque a cultura modifica. Isso não é verdade. Não é verdade. O que modifica são os padrões de soluções, são os padrões de conduta que a gente vai adotando, vai construindo ou imitando. Né? As tecnologias que se usa para o desenvolvimento. E o que é educação, ou seja, aquilo que as famílias estão incentivando nos seus filhos, porque se as famílias incentivam muito mais essa parte do raciocínio, do pensar, fica muito a desejar toda a parte instintiva, intuitiva, que depois eles não sabem o que fazer com isso. Vão ser pessoas ansiosas, mais perdidas ou chatas até, né? Que ficam perturbando os ambientes em vez de contribuir para os ambientes. Então, não é que a natureza mudou. O que mudou foi o jeito como as famílias assumem esse desenvolvimento dos filhos, né? Sim. Muito bom. Já tô animada para ver um próximo trecho. Gostou desse episódio? Então encaminha para quem você sabe que também tem interesse por esse tema.
Na próxima quinta-feira tem mais da série Ganhar, Perder e Crescer. Estamos no Spotify, Instagram e YouTube. Nos vemos por lá.